Olha aqui, tu tem a ordem visceral digestiva de uma onça pintada, padrão, onca. O esôfago, o estômago, o baço, o aumento maior, as alças jejunais e o colo transverso e o ânus. Bora começar aqui pelo, pelo, pelo esôfago. A função do esôfago, meus amigos. Enfim, a função. Ai, deixa eu me espreguiçar. Ai, o esôfago é um tubo muscular que liga a faringe ao estômago. A principal função dele é transportar o alimento engolido até o estômago por meio de contrações musculares coordenadas chamada tem um nome para isso. Tem um nome para as contrações, né, musculares. Enfim, não sei agora o nome disso. Na onça, que é um carnívoro, o esôfago possui algumas características importantes. Permite a passagem de grande quantidade de carne, produz muco para lubrificar o alimento e proteger a parede interna, participa do reflexo do vômito quando necessário. Não realiza digestão significativa, sua função principal é transporte. Do ponto de vista fisiológico, após a captura da presa, a onça frequentemente engole pedaços grande tecido muscular. O esôfago precisa, né, ser resistente e distensível, né, para acomodar todo esse tipo de alimento sem lesões, né, sem rasgar. Quando o alimento ele precisa ser elástico, né, distensível. Quando o alimento alcança a extremidade inferior do esôfago, ele atravessa, né, é, o, o enfim, é, Infiquete no esôfago. O nome é não sei falar o nome disso agora. É, ele atravessa o infiquete esôfago interior, entra no estômago, onde a digestão química começa de forma intensa através do ácido clórico e das enzimas digestivas, né? Enfim. É basicamente isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Essa é a função do esôfago. E tem o segundo ali, o estômago, né? De forma bem resumida, a função do estômago é, né, digerir ali, enfim, o alimento, né, que ela come da caça, que ela vai caçar, ela busca ali uma fonte rápida de proteína, enfim. O estômago armazena, mistura e digere, né? Ela caça a presa, mata a presa e passa pelo esôfago, né? Ali no estômago armazena, mistura e digere o alimento, né? A onça caça e tudo para ali, né? No estômago dela, né? Enfim. Principalmente, você vai ter ali proteínas da carne, né? Sendo digeridas, usando ácidos, enzimas. Na onça, o estômago é importante porque ele consegue grande quantidade de carne de uma só vez, né? O ácido gástrico ajuda a quebrar músculo, tendões e parte dos ossos da presa. O interessante é que o ácido estomacal dela consegue resistir, né? Consegue resistir a parasitas, tá? Então, o parasita não vai sobreviver ali dentro, o estômago resiste e destrói o parasita, porque tem parasita que se segura no estômago, né? Mas não, o parasita não fica grudado comendo as proteínas, os nutrientes, porque o ácido estomacal é uma coisa tão poderosa, né? Enfim, né? É uma coisa tão poderosa, então tá aqui, então tá, então tá, então tá aqui, ó, pessoal. Então tá aqui, ó. Primeiro isso daqui. O esôfago aqui, ó, que eu falei aqui, o esôfago aqui, ó. Aqui tá, né? Aqui tá. O estômago não tá bem. Sinceramente, esse aqui poderia estar melhor representado, enfim. Tem ali o estômago. E depois tem ali o baço, né? O baço, ele é interessante, tá? O baço, ele é algo interessante. O baço, ele serve como parte do sistema imunológico. É uma parte, tá? Enfim. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o estômago, tá? O ácido, eu já vou falar do baço, eu já vou falar do baço. O ácido gástrico dos grandes felinos, como a onça, é extremamente ácido, com pH que chega que chega a nível um ou 2 durante a digestão. Isso pode destruir muitos micro-organismos ingeridos com a presa, incluindo bactérias, vírus, alguns parasitas malditos, enfim, né?
Nem todos os parasitas morrem no estômago, algumas espécies, né, desenvolvem adaptações desenvolvem adaptações para sobreviver à passagem, né, pelo ácido. Algumas espécies de parasitas, nem todos os parasitas morrem no estômago, algumas espécies parasitárias conseguem passar pelo ambiente ácido, né, e depois se estabelece no intestino. Outros parasitas podem formar cisto ou ovo resistente ao ácido. Portanto, o ácido gástrico é uma barreira muito eficiente, mas não é absoluta, enfim, né? Nem todos os parasitas morrem no estômago, tá? Enfim. Agora falando sobre o baço, finalmente. O baço, o baço, o baço, ele não participa diretamente da digestão, tá? Mas ele faz parte do sistema imune e do sistema circulatório. Suas funções são filtrar o sangue, remover hemácias, glóbulos vermelhos, envelhecida ou danificada, armazenar parte das células sanguíneas, participar da resposta imunológica contra micro-organismos que chegam, que chegam, né, à circulação. Então tem o esofotransporte, o estômago de digestão e o baço, filtragem do sangue, né? Enfim. É, Na verdade, eu tô falando isso de forma muito comida. Eu acho que eu tô resumindo muito algo que. Eu acho que se fosse dar aqui um exemplo detalhado aqui, seria 10 minutos só pra falar do estômago, tudo bonitinho ali, mas enfim, né? Eu tô aqui mastigando aqui, ó. Eu tô aqui. Enfim. Então vou falar de novo. Tem o esôfago, tem o estômago, tem o mento maior, não, antes tem o baço, né? Tem ali as alças regionais, tem o colo transverso, tem o ânus, né? Enfim, de tudo isso, o esquecido é o baço, né? Ninguém lembra do baço, né? Coitadinho do baço. Ninguém lembra do nosso amigo Baço, né? Enfim. Quem que lembra do Baço? Quando você tá numa. Quando você vai numa aula, né? Enfim. Ninguém lembra do Baço. O Baço fica esquecido, né? Enfim. Mas ele tem uma função muito, muito importante, tá? Enfim, né? Ele é o herói injustiçado, tá? O Baço é um herói injustiçado. Enfim, porque ele ronca quando dá. Porque, né? Porque todo mundo. Porque, né? O estômago ele ronca quando dá fome. O esôfago, né? O esôfago o esôfago tem essa função ali na hora de descer o alimento, de vomitar, né? Enfim, né? O estômago tem sua função, o esôfago tem sua função, né? Tudo ali tem sua função, né? Enfim. Mas o baço fica. O baço fica esquecido, né? O estômago ronca, todo mundo ali tem uma função, né? Enfim. Mas o baço ele fica esquecido. Trabalhando em segredo no quadrante superior esquerdo do abdômen. Tá, olha aqui, ó. Eu já falei para você que o baço funciona como um super filtro. Ele remove os glóbulos vermelhos, velhos danificados de circulação, uma espécie de cemitério de hemácias, né? Ele recicla o ferro delas. é, Ele recicla, né, o ferro delas. Tem o quartel-general da imunidade. Ele é um órgão linfóide gigante, está lotado de glóbulos brancos, linfocitos, pronto para combater infecções, destruir bactérias que invadem o corpo, armazenando um volume de sangue, plaquetas, para caso o corpo passe por hemorragia. Vamos supor que uma onça ela se fira em batalha e perca um pouco de sangue considerável. O baço, ele cumpre uma função ali de imunidade, de suprir sangue. Então o baço, né, enfim, enquanto o estômago ele ronca, enfim, né, é, o esôfago ali, né, tem ali a sua função de descer o alimento, toda uma engenharia biológica para isso, com contrações, né, no esôfago. Enquanto isso o baço, né, então, o cara é um baço, o cara é esquecido. Enfim, ninguém nunca ri das minhas piadas, cara. Quando alguém fala assim, nossa, cara, aquele cara é um baço. Enfim, olha aqui, ó.
Ela tem a função de reserva de emergência, o baço. Eu vou falar como ele. É o que salva a pele de uma onça em situação de perigo. Quando o esôfago, enquanto o esôfago trabalha como elevador mecânico, pondo alimento, com movimento peristálticos, né? Acho que é o nome, contrações, né? O estômago faz o trabalho bruto químico e digestivo, o baço, né? Age nos bastidores, como um verdadeiro sistema de segurança biológico. Quando o animal perde sangue ou passa por um estresse extremo, o maluco, sistema nervoso manda um sinal e o baço literalmente se contrai, espremendo aquela reserva de sangue e plaqueta em direto à circulação. É como uma alta transfusão instantânea, enfim. Tu tem a oxigenação de emergência. Ao jogar essas hemácias isso na roda, ele garante que o oxigênio continue chegando aos músculos, né? Ao jogar essas hemácias isso no corpo, quando eu falo roda, é no organismo, né? Enfim. Ele faz ali o oxigênio chegar aos músculos e órgãos vitais, permitindo que elas continuem se movendo e se recuperem, né? Enfim. Depois, né, depois do esôfago, depois do estômago, depois do baço, tem um aumento maior, tem as alças regionais, tem o colo transverso, tem o ânus. Eu queria resumir essa parte aqui porque eu já passei muito tempo falando de. Não, eu queria falar sobre o aumento maior e principalmente sobre o colo transverso. A região do ânus e a região do ânus, essa parte eu queria deixar para outro vídeo. Enfim, né? Enfim. O que eu posso falar? O que eu posso falar mais? Olha aqui, ó. Vamos lá. O aumento maior é com um grande avental de gordura e tecido conjuntivo que fica pendurado no estômago e cai por cima dos intestinos, tá? O aumento maior é praticamente isso, tá? Olha aqui, a função dele, ele não é só gordura, tá? Enfim. Ele funciona como um policial do abdômen. Se houver inflamação, infecção, apendicite, o aumento maior se move até o local para tentar isolar o problema e proteger o resto dos órgãos. Tem um colo transverso, a ponta do intestino. Olha aqui, ó. Bora lá. Olha aqui, tem um colo transverso, tá? Olha aqui, ó. É a parte mais longa e móvel do intestino grosso, cruzando o abdômen horizontal, tá? Da direita para a esquerda. Enquanto o quimo, né, o bolo alimentar, passa por ele, o corpo continua absorvendo água e sais minerais, transformando o que restou em matéria fecal sólida que depois seguirá o fluxo, né? Enfim, né? A função dele é, enquanto o quimo, né, o bolo alimentar passa por ele, né? Enfim, o quimo, o bolo alimentar, o corpo continua absorvendo água e sais minerais, né? Enfim, é a parte mais longa e móvel do intestino grosso, cruzando o abdômen horizontalmente da direita para a esquerda, se você reparar ali, tá? Enfim. É, se você reparar ali, enfim. É, agora tem ali as alças regionais, né? As alças regionais, elas têm ali uma função, elas também têm função muito interessante. Só que eu não sei tanto assim, só que eu não domino tanto assim todas as partes do interior de uma onça, né? Eu tenho as alças regionais. O que eu posso falar sobre isso? Bem, rapidamente, né? Ai, Senhor. Cristo. Enfim, pessoal, estudem, 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 se fortaleçam, sejam pessoas melhores, né? Sejam pessoas melhores a cada dia. Sejam pessoas melhores a cada dia. Tentem estudar em paz, tá? Enfim. Tem a alça regional, refere-se ao segmento de jejum, a porção intermediária do intestino delgado, né? Enfim, né? É basicamente isso. Com segmento total, suas funções são absorver nutrientes, dar continuidade ao trânsito intestinal e as secreções digestivas, tá? É basicamente isso. É basicamente isso, tá? Enfim. Resumindo tudo, o sistema digestivo da onça é especializado para digerir carne. Ele possui um estômago arredondado, com alta acidez, intestino curto para a passagem rápida de carne, e tudo isso só é possível pela mandíbula poderosa que ela tem, né? Enfim, né? Para caçar, quebrar, enfim, né? Para caçar, né? Quebrar carne tartaruga, carapaça. É comum regurgitar em pelo, né? E osso após a digestão, enfim, né? É, é,
Eu acho interessante o intestino da onça, que é curto, uma característica de carnívoros tritos, já que a carne é difícil, né, de difícil digestão e absorção. O intestino delgado realiza a absorção de nutrientes, né, enfim, né. E o intestino grosso absorve a água antes da eliminação, né, enfim. É, o ácido estomacal da onça é muito potente, composto por concentração de ácido clúrico, né, um pH variado de 1,0, como eu falei, a 2,0. Eu falei nível 1, nível 2 para facilitar, mas isso permite digerir carne grossa, pele, casca de jacaré, até dissolver ossos, além de eliminar bactérias nocivas. A acidez extrema permite que a onça derreta a parte dura da presa, e o resto que não são digeridos, como tufo de pelo e fragmentos de osso, uma hora são compactados e depois regurgitados no processo de limpeza semelhante à de gado doméstico. Esse ácido é fundamental para ativar a pepsina, enzima responsável por quebrar e absorver as proteínas das suas presas, né? Enfim. Então, meu amigo, com base em tudo aqui, olha aqui, ó, vamos lá. O esôfago conduz o alimento à cavidade abdominal, o estômago, o órgão muscular da digestão química e mecânica, o baço, o órgão linfóide não digestório, frequentemente visualizado junto no estômago, o momento maior brega, peritoneal que cobre as artérias intestinais, as regionais, porção do intestino delgado, jejum, quando transverso faz no intestino grosso, anda, abertura final do trato digestivo, enfim, né? É basicamente isso. É basicamente isso. Aqui. Depois disso tudo, o que vai acontecer? Depois disso tudo, é que você vai ter ali a criação das fezes da onça, que são produzidas de forma parecida com de outros mamíferos carnívoros, mas possuem características que revelam muita informação. O processo começa quando a onça captura ou ingere uma presa no estômago, o alimento misturado com ácido clorídrico, com enzimas digestivas, né? Enfim, né? O pH estomacal de grandes felinos é muito ácido, o que ajuda a destruir muito micro-organismo, ok. E a dissolver tecido mole, né? Como músculo, órgão, partes dos ossos. Depois de tudo isso, né, o alimento parcialmente digerido segue para o intestino grosso. Ali ocorre a absorção da maior parte dos nutrientes, proteínas são transformadas em aminoácidos, gordura em ácidos e glicerol e minerais são absorvidos. O que sobra chega ao intestino grosso. Nesse local ocorre a reabsorção de água e sais minerais. O material torna-se cada vez mais seco e compacto, formando as fezes e por fim são eliminadas pelo reto e ânus, né? Enfim, nas onças da fezes pode ser encontrado pelo das presas, fragmentos de osso, dentes, casco, unha, resto de penas, né? Se consumiu a bactérias intestinais, células descartadas. Olha aqui, ó. Isso dá para fazer uma caixa biológica, né? Uma caixa preta biológica com isso. A onça, dá para saber o que a onça comeu, tá? Nos últimos dias, enfim. Dá para saber o que ela comeu, dá para saber o que ela comeu, né? Quais espécies na região. Através disso, o sexo da onça, zona da DNA, identidade individual do indivíduo, como impressão digital genética, grau de parentesco indivíduo, a presença de parasitas intestinais, como vermes protozoários, a saúde da microbiota intestinal, o nível de hormônios relacionados ao estresse e reprodução, se a população está crescendo ou diminuindo, enfim, né? Uma curiosidade é que se as fezes de grande felino ficam esbranquiçadas por alguns dias. Isso acontece porque contém muito cálcio, né, proveniente dos ossos consumidos, e com a secagem e a reação do sol, esse cálcio fica mais evidente, né, enfim. É tudo parte da digestão, né? As fezes que sair, todas as fezes que sair daqui, ó, é porque passou pelo esôfago, passou pelo estômago, passou pelos intestinos e passou por todo um processo, né? Até sair pelo ânus, né? As fezes passou por todo um processo e as fezes sair pelo ânus, né? Enfim, velho. É basicamente isso. Fiquem em paz. Estudem, tá? Estudem, 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 estudem.